lembro que os primeiros contatos que tive com o Edésio Passos, no começo da década de 80. Eu estava iniciando na advocacia e o Dr. Edésio já era um advogado antigo, dos mais antigos, em exercício perante a Justiça do Trabalho. E eu me lembro que tinha uma atuação junto a entidades sindicais vinculadas ao patronato e tinha, portanto, contatos frequentes com o Dr. Edésio Passos, porque ele sempre foi advogado da classe trabalhadora. Então participamos por muitas vezes de mesas redondas, de ações perante o tribunal, em lados opostos, mas sempre com uma relação de amizade muito forte. Eu acompanhei depois que ingressei na magistratura em 88, mesmo assim acompanhei a carreira do Dr. Edésio Passos. E tenho também referências anteriores, inclusive, a conhecê-lo, porque ele sempre foi muito ligado a movimentos sociais, no período em que houve a ditadura no Brasil, que era um momento extremamente difícil, de repressão. Ele sempre esteve na trincheira de defesa de trabalhadores. Foi preso, inclusive, mas superou tudo isto de uma forma extraordinária. Tanto que hoje é uma referência. Né? Ele completará 50 anos de exercício da advocacia. É o advogado que talvez seja o advogado mais conhecido, não só na área trabalhista, mas também depois com atividade política que teve, foi deputado federal. E eu acompanho assim mesmo à distância, mas sempre com admiração, porque é um homem de princípios, um homem ético, um homem que assumiu responsabilidade num determinado momento em que foi necessário, que esteve sempre atuando com absoluta coerência, porque sempre foi advogado da classe trabalhadora, nunca se desviou um instante sequer desse objetivo e, portanto, construiu uma carreira muito bonita. Hoje, verificar o passado em relação à atividade do Edésio é, de certa forma, reconstruir a história da advocacia trabalhista no Paraná. O Edésio foi um dos primeiros advogados, se não é o primeiro, nós não temos uma confirmação histórica, mas talvez tenha sido um dos primeiros a sustentar perante o tribunal. O tribunal foi criado em 1976, era vinculado antes ao Tribunal de São Paulo, a segunda região. Em 1976 foi criado o tribunal. Já havia aqui em funcionamento várias as antigas juntas de conciliação e julgamento, já desde a década de 40, mas o tribunal só foi criado em 1976. E eu, inclusive, quando na presidência do tribunal, fiz e incentivei uma reconstrução da memória do tribunal. E nós conseguimos, inclusive, alguns áudios das primeiras sessões, mas não conseguimos saber se foi efetivamente Edésio quem sustentou pela primeira vez. Mas se não foi ele, o fato é que ele estava presente nesse dia, quando o tribunal foi criado em 1976. Não diretamente em mim, não, porque eu atuava como advogado antes dessa experiência na Justiça do Trabalho, eu tinha interesse na advocacia na Justiça Comum. Foi depois que eu comecei a atuar mais intensamente na Justiça do Trabalho que surgiu essa convivência com o Edésio. Então, diretamente sobre mim não houve essa influência, mas a maioria dos advogados trabalhistas que nessa época se iniciavam no exercício da advocacia trabalhista, todos foram influenciados por Edésio. Tanto que do antigo escritório que ele mantinha, e era ele, um outro extraordinário advogado, Geraldo Vaz, saiu uma ramificação enorme de advogados. Hoje há grandes escritórios no Paraná, em Santa Catarina, de advogados que eram estagiários do escritório Edésio Passos. A grande influência na advocacia para aqueles que optaram pela advocacia de defesa da classe trabalhadora, todos passaram em determinado momento pela influência, pela orientação e mesmo pelo escritório, atuando ativamente pelo escritório do Edésio. Eu tenho referências que são
da minha época, de advogados que hoje têm grandes escritórios e começaram todos no escritório do IDESE. Era, na verdade, o grande escritório, a grande referência da advocacia trabalhista de trabalhadores, né? Como havia advogados que também formaram um grupo de seguidores que foram depois para a advocacia empresarial. No campo da advocacia, defesa de trabalhador, não há dúvida que a grande influência foi realmente do Edésio. Ele formou mentalidades, ele criou um estilo próprio da advocacia, ele criou uma forma de atuação, ele transmitiu a essas pessoas determinados princípios éticos, princípios de advocacia comprometida com a classe trabalhadora e com os interesses, de certa forma, desse segmento social. E até hoje, eu entrei na magistratura em 88, já estou com mais de 20 anos, julguei tantos e tantos processos do escritório, de advogados que começaram com o Edésio, e sempre percebi que a linha central, a orientação fundamental sempre foi aquela que surgiu quando eles começaram ainda estagiários, depois se formaram, depois trabalharam e depois foram se espalhando, formando seus próprios escritórios, mas mantém ainda esta ligação com o antigo advogado. Aqui, o tribunal nesta época, como disse em 1976, não era um número muito grande de advogados que atuavam perante o tribunal. Era um número pequeno, são advogados que hoje continuam ainda, são os advogados mais antigos da carreira. E eu vi muitas vezes ideias sustentar, depois acompanhei a carreira parlamentar dele como deputado federal, e sempre foi esta mesma forma de atuação. A ideia não mudou no decurso do tempo. O envelhecimento, o passar do tempo, as dificuldades não transformaram o advogado. Ele continua com a mesma vitalidade, com a mesma disposição, com o mesmo brilho nos olhos. Isso são 50 anos praticamente de exercício de advocacia, com pequenas interrupções, como quando exerceu o mandato de deputado federal, mas continuou, de certa forma, ligado, conectado a interesse da classe trabalhadora, atuando num outro espaço, que é o espaço do parlamento. Todos os parlamentares do Estado estabelecem relações com o tribunal. E com o Dr. Edésio Passos era muito mais simples, porque ele era um parlamentar que tinha uma vasta experiência no exercício da advocacia trabalhista. Portanto, ele conhecia muito bem os problemas do judiciário trabalhista, especificamente o nosso tribunal. Eu mesmo me lembro de vezes em que nós nos socorremos dele para nos ajudar em demandas que o tribunal tinha interesse, que precisava. Nunca nos faltou Edésio. Continua hoje. Eu estive na presidência até agora o dia 30 de novembro, várias vezes conversei com o Edésio para que ele ajudasse o tribunal, às vezes em contatos com outros parlamentares do Partido dos Trabalhadores, que nós não tínhamos muita proximidade, para que ele fizesse essa aproximação, para que ele conversasse, e sempre houve essa disposição. Recentemente ainda, uns 4 meses atrás, eu tive a necessidade de contato com o parlamentar para que ele solicitasse a relatoria de um processo de interesse tribunal, e eu não tinha essa proximidade, pedi ao Edésio que fizesse, e aconteceu exatamente assim. O deputado solicitou a relatoria, o processo já passou nessa comissão, com essa ajuda que ele tem constantemente. Como disse, nunca nos faltou, foi um companheiro extremamente útil naquilo que o tribunal precisou. E é o tipo do advogado que faz exatamente a diferença entre prestar uma espécie de apoio ao tribunal sem perder a sua condição de advogado. São advogados amigos do tribunal e não são amigos do tribunal porque eventualmente queiram qualquer tipo de interesse. Não. São amigos do tribunal porque veem no tribunal uma instituição que presta justiça à classe dos empregadores e dos trabalhadores. Portanto, um auxílio completamente desvinculado de qualquer interesse profissional.
É isso que o grande advogado faz. Ele auxilia, perde a sua condição de advogado, não perde a sua independência, não perde a sua combatividade, porque exerce um papel não só de advogado nas causas dos seus clientes, mas também um advogado com compromissos sociais, com compromissos assumidos para que a sociedade, de certa forma, especialmente a classe trabalhadora, possa ter vantagens com essa atuação. Olha, eu acho que falar de Décio é preciso muito tempo, porque ele é um homem de muitas faces, advogado, político, o militante, né, de lutas sociais, o homem que esteve presente nos momentos difíceis da recessão, né? Então ele é multifacetado, mas eu admiro tudo isso. Não sei se admirar mais o advogado, o político. Para mim ele é um conjunto, é um complexo, e isso faz do Edésio de fato uma pessoa que vale a pena conhecer.